Olá, amigos do Portal Rural News. Estamos agora de volta para falar de um tema muito importante para a agricultura, o papel das abelhas. Para isso, estamos aqui com a Ana Lúcia Assad, ela é presidente da Associação Brasileira de Estudos das Abelhas, diretora, né, Ana? Ana, seja bem-vinda ao Portal Rural News. Olá, Jair, muito obrigada. É um prazer estar aqui com vocês. Vamos lá. Prazer todo nosso. Queria que você falasse um pouco mais sobre a Associação Brasileira de Estudos das Abelhas, qual você é diretora. Ok, será um prazer. A Associação Brasileira de Estudo das Abelhas, ela é uma entidade sem fins lucrativos, com sede em São Paulo, e a nossa missão é gerar, produzir, divulgar e levar informações com base científica sobre os polinizadores, principalmente as abelhas, sobre a importância desses insetos, das abelhas e outros polinizadores também, para a agricultura e para a convivência harmônica entre a agricultura e a conservação da biodiversidade, porque são insetos muito especiais e muito importantes. Então, o nosso papel é fazer essa divulgação. Então, no nosso site nós temos várias fotos de abelhas, várias matérias, informações científicas, o que vocês tiverem curiosidade e o que vocês gostariam também de saber, a gente procura responder e levar essa informação. Uhum. E hoje é o Dia Mundial das Abelhas, né, Ana? A associação está com uma programação para comemorar essa data? Está. Hoje você tem toda a razão. Hoje é comemorado mundialmente o Dia das Abelhas. Ou é chamado Dia Mundial da Abelha, mas como são várias, são milhares de abelhas, né? Então nós estamos comemorando. Hoje nós lançamos um pôster com várias abelhas e ela polinizando diversas variedades de culturas agrícolas. Então, é um pôster que vocês podem baixar, entrar no nosso site, baixarem, porque ele está sendo feito de uma forma desenhada, de uma outra forma bem, muito bonita, eu sou suspeita para falar, né? Mas Uhum. muito bonita sobre essas abelhas e o trabalho da polinização. Uhum. E a associação em si, que tipo de trabalho que ela realiza assim diretamente com o agronegócio, com o agricultor em si, para trabalhar essa conscientização? Nós divulgamos toda a importância das abelhas para a polinização agrícola e o quanto que é importante que o agricultor e o apicultor tenham um diálogo forte e porque é um ganha-ganha. Então, de que forma que a gente trabalha? A gente divulga informação sobre polinização do café, da soja, do maracujá, do melão. Uma das matérias que a gente divulga, a gente chama dos hortifrutis. Então, hortifruti da estação. Então, todo mês a gente lança um informe sobre a importância da polinização para determinadas culturas. Então, como é feita a polinização naquela cultura, quais as abelhas que polinizam, como que ela faz esse trabalho e a importância econômica. Então, se vocês forem lá, né, no nosso site, vocês vão encontrar melão, melancia, pimentão, quiabo. Quer dizer, quando a gente fala de hortifruti, de um modo geral, maçã, vocês vão Uhum. encontrar vários desses informes, no caso específico, para determinadas culturas. Mas também nós temos inúmeras informações, sabe, Jair? Que é importante que as pessoas olhem e procurem esse dado. Excelente. Ana, e que ações assim o produtor rural hoje pode fazer no seu dia a dia para ajudar esse trabalho de preservação das abelhas? São várias. É como eu disse para você, né, Jair? Nós temos uma ação que é um ganha-ganha. Tanto o agricultor ganha, como o apicultor, aquele que cria a abelha apis mellifera, ou mesmo o criador de outros tipos de abelha ganha. As abelhas, de um modo geral, ganham. Por quê? Porque ele, ao conservar parte da sua área de árvore nativa, ao aplicar corretamente o defensivo, preferencialmente em horários em que não haja visitação das abelhas, ao fazer corredores ecológicos, ao mesmo dialogar com o apicultor, saber que tem abelhas, criadores de abelhas, próximos à sua área de criação, tudo isso ele está contribuindo para conservar os insetos. Por isso que a gente diz muito que é um ganha-ganha. Ele vai ganhar na produtividade, na melhoria da qualidade dos seus produtos agrícolas, como também o apicultor vai ganhar
com maior qualidade do mel e maior produtividade do mel. Ana, e tem essa questão comercial também. Hoje muitos produtores rurais se dedicam à produção de mel. Você tem números dessa atividade hoje no Brasil? Temos sim, nós temos números baseados no Censo Agropecuário de 2017, que é o último levantamento que nós temos sobre a produção agrícola. Então, são 2.000, pelo IBGE de 2017, são 2.100, cerca de 2.100 milhões de colmeias de apis. É importante, Jair, a gente saber essa distinção. Nós estamos falando da apis mellifera, daquela colmeia, daquela que todo mundo conhece como aquela abelha que pica, ou abelha de mel, ou abelha africana. Então, são 2.100 milhões de colmeias e mais ou menos 101 mil apicultores no país. Isso pelo Censo Agropecuária. Mas essas colmeias têm em torno de 60 a 80 mil abelhas, cada colmeia tem esse número de abelhinhas lá dentro. O mel brasileiro, já que você perguntou, eu vou me estender um pouco nessa resposta, se você não se importa. Claro, fica à vontade. O mel brasileiro, ele é muito bem reconhecido e muito bem aceito no mercado internacional. O Brasil é o 11º maior produtor de mel do mundo, com cerca de 45 mil toneladas em 2021. Tá? Então, nós produzimos em torno de 45 mil toneladas. Quase todo esse mel é exportado. Então, nós temos um mercado interno muito bom ainda para esse mel, esse mercado. Então, só falando de apis. Mas, como eu disse para você, nós temos muitas outras abelhas. E tem as abelhas sem ferrão, em torno de 250 e poucas, 56 abelhas, quase todas produzem mel. Então, tem o mel da jataí, da uruçu amarela, da mandaçaia, que é numa escala muito pequena, porque eles produzem muito pouco colmeia, e é um mercado muito valorizado. É um mel muito valorizado. É um mel diferenciado, né? Especialmente o da jataí, né, Ana? Exatamente, muito diferenciado. Tá? Então, se a gente comparar com a importância do mel no agronegócio brasileiro, ele ainda é pequena, essa importância, mas ele tem um espaço muito grande para crescer no mercado interno. Tá? É importante ressaltar esse papel da sustentabilidade, né? O agricultor brasileiro, o produtor rural brasileiro, ele dá exemplo de sustentabilidade, né? E na produção de mel, na criação das abelhas, ele já está sendo um agente ecológico também, né, Ana? Ele está sendo, no momento em que ele faz uma agricultura, em que ele tem um diálogo com o apicultor ou com o criador de abelhas sem ferrão, em que ele faz atividades para conservar também o meio ambiente, o entorno do ambiente em que ele vive, ele está contribuindo. Isso é um fator de sustentabilidade muito positivo para o produtor brasileiro. Isso conta no mercado nacional e internacional. Ana, e aquela história que os ambientalistas apregoam, que as abelhas estão em extinção no mundo? O que tem de real nisso? Você tem informações para nos passar sobre essa questão? O que nós temos de dados, inclusive fornecidos pela FAO, que é a Organização da Agricultura, de Alimentos e Agricultura Mundial, a FAO, é que as abelhas apis mellifera, ou seja, essas abelhas do mel, o número de colmeias tem crescido no mundo. Ou seja, são abelhas manejadas e cuja criação tem crescido no mundo. Mas quando a gente fala das diversas outras, nós estamos falando de 20 mil espécies de abelhas pelo mundo inteiro. São abelhas que são sociais, são abelhas semissociais, são abelhas solitárias, e várias fazem ninhos no solo, outras fazem ninhos em árvores, em tronco de árvores. Muitas vezes a destruição do meio ambiente, ou a expansão da fronteira agrícola, ou mesmo excesso de chuva, excesso de sol, as mudanças climáticas levam sim ao desaparecimento dessas abelhas. A questão é, não temos dados nem monitoramentos suficientes para dizer o seguinte: quais estão desaparecendo e aonde estão desaparecendo, porque ainda precisamos de muitos estudos. São informações muito importantes para serem levadas assim, sem base científica, né? Inclusive a base científica é o fundamento do trabalho da associação, verdade? Exatamente. É importante que esses dados científicos, ou seja, a população saiba da importância de conservar uma área vegetal em volta,
fazer a manutenção da mata ou recuperar as áreas em volta com espécies nativas daquela região. Por quê? Que elas vão fornecer alimentos para as abelhas. E muitas vezes o agricultor não vê, nem você, nem eu. A gente não sabe que ela está com um ninho lá no solo, não é verdade? Uhum. Elas são nossas amigas, às vezes invisíveis, né? Que estão trabalhando por nós e a gente não nota, né, Ana? Exatamente. A gente conhece muito a abelha do mel. Todo mundo fala da Uhum. abelha europeia, da Uhum. africanizada, que é uma espécie só, né? Da Sim. abelha do mel, mas muitas vezes a gente não fala daquelas abelhas que a gente não vê, porque ela faz ninho no solo, faz ninho no tronco de uma árvore. A gente não Uhum. enxerga essas abelhas, mas elas contribuem substancialmente para a conservação da biodiversidade e elas visitam várias plantas, produções agrícolas, para Uhum. multiplicar, para fazer essa multiplicação. E a associação, ela dá um suporte, Ana, para os produtores que desejam ingressar na atividade da apicultura, por exemplo? O que eles precisarem de informação, de dados, informação, podem nos procurar. No caso de criação de abelhas sem ferrão, nós temos uma parceria com a Embrapa e nós lançamos então 2 cursos já. Um curso relacionado à criação de abelhas sem ferrão, que está disponível no site da Embrapa, Introdução à Criação de Abelhas sem Ferrão, a meliponicultura, e mesmo um outro curso que é Criação de Abelhas sem Ferrão para a área urbana. Então, Uhum. esses cursos estão disponíveis já no site da Embrapa. Uhum. Aquele interessado em fazer algum curso de apicultura, de criação da apis mellifera, pode nos procurar, que nós encaminhamos para a melhor área ou passamos todas as informações que eles necessitarem. Maravilha, então, Ana. Nós agradecemos todas as informações que você nos passou. Estamos aqui à disposição, somos um veículo de divulgação, parceiro aí da associação. O que você precisar da gente, o Portal Rural News está à tua disposição, tá bom? Tá bom, Jair? Nós que agradecemos e todo agricultor interessado na atividade, ou seja mesmo um curioso, querendo saber das informações, eu reitero, pode nos procurar, consulte o nosso site, abelha.org.br, nós estamos à disposição exatamente para trocar, fazer essa troca de experiências e mostrar que é viável, que é possível e viável e sustentável, acima nós começamos a falar de sustentabilidade, Uhum. né? Que é Exatamente. sustentável a conservação das abelhas com a produção agrícola. É um ganha-ganha, sem sombra de dúvida, tá bom? Uhum. Muito bem, encerramos então a participação aqui da Ana Lúcia Assad, da Associação Brasileira de Estudo das Abelhas, que nos trouxe informações fundamentais e muito importantes sobre o papel das abelhas hoje no agronegócio e na vida de todos nós. Ficamos por aqui, voltamos a qualquer momento aqui pelo Portal Rural News.